com um problema para a gente resolver aqui, que eu tenho aqui uma estação de bombeamento de gás ou petróleo e quero modelar o sistema vibratório dele. Então, que existe uma frequência natural desse conjunto aqui, desse sistema, e eu quero determinar qual seria a frequência natural. Só como uma ilustração aqui. Então, o problema eu vou simplificar, modelar ele como sendo um elemento flexível, aplicado aqui na extremidade. E aí, essa haste aqui seria rígida, então não tem flexibilidade. E as dimensões foram dadas aqui, a posição do centro de gravidade está bem na metade da haste aqui, então L sobre 2. A massa total M. Esse desenho aqui está representado na posição de equilíbrio estático. Então, quero determinar a frequência natural do sistema. Para resolver o problema aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar ele numa posição fora do equilíbrio estático. Então lembre-se que sempre eu devo colocar o sistema numa posição genérica. Por exemplo, nesse caso aqui que eu tenho uma rotação dessa haste aqui rígida em torno do ponto O, então eu poderia girar ele, por exemplo, dessa forma aqui. E aí, a partir daí, eu vou montar o diagrama de corpo livre. Então, a primeira coisa, na posição genérica, eu indico o diagrama de corpo livre aqui. E aí as forças são a força-peso aqui, mg, a força da mola aqui, que seria K vezes, vou chamar de um x aqui, que seria esse deslocamento vertical aqui. Mas como é um sistema de 1 grau de liberdade, a gente só trabalharia com uma única variável, né? As outras, se tiverem outras variáveis auxiliares, eu preciso conseguir escrever elas em função do grau de liberdade principal que eu vou trabalhar, que eu vou usar. E aqui no ponto O, então eu teria aqui uma forças de reações aqui de apoio. Como é um pino, ele não tem reação de momento aqui. Então, R, uma força na vertical, uma força na horizontal. Posso trabalhar com uma variável x aqui medido na extremidade livre, aqui onde está a mola da haste. Ou como é um problema de rotação, poderia também adotar aqui como sendo um grau de liberdade de rotação aqui, θ. Então, eu vou usar o x como auxiliar e o θ como o problema principal aqui, já que tem rotação aqui. Então, para o problema, né, de novo agora eu vou resolver com a equação da dinâmica, então trabalhar de novo com Newton-Euler, com E de rotação. Aí, novamente, só lembrando, eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto O, então desse ponto aqui. E aí vai ser, a equação genérica seria o momento de inércia de massa em relação a esse ponto de referência, vezes a aceleração angular, mais, pode ser a massa, né, que é escalar, mas seria a distância do CG, vezes a massa, vezes a aceleração do ponto O. De novo, como o ponto O aqui, ele está parado, tá fixo, então a aceleração dele é zero, já que não tem movimento. E aí eu posso escrever que esse termo aqui vai ser zero e tiro ele da equação. E daí na forma escalar, podemos escrever que o somatório de momentos em relação ao ponto O seria o momento de inércia, que é da haste, vezes o ângulo, quer dizer, vezes a aceleração angular aqui, que seria θ 2 pontos. Eu vou escrevendo direto aqui. Então a gente sabe que a força aqui que vai surgir no momento. Então seria aqui, lembrando que a gente está linearizando o problema, né? Então, baixas inclinações aqui. Então seria a força Kx, que está na extremidade aqui, vezes o braço em relação ao ponto O. Então essa distância aqui vezes o Kx aqui, para uma inclinação pequena, que o meu desenho está exagerado aqui. Então essa distância do ponto O até aqui, ela, que acabei apagando aqui as distâncias, deixa eu reescrever elas aqui. Essa distância aqui, ela
L sobre 3. E a outra distância também é ela 2 vezes L sobre 3 aqui. Então, 2 vezes L sobre 3. Então, o braço aqui, a força vai ser Kx em módulo, vezes o braço, que é 2 vezes L sobre 3 aqui. Regra da mão direita, lembrando que quem dá o sinal positivo é a referência, cuidado para não confundir com estática e dinâmica, né? Mas aqui em vibrações, quem vai te dar a coordenada positiva é o sentido genérico que vocês adotaram aqui. Então, se θ positivo girou para esse lado aqui, e a força, o torque gerado por essa força aqui tende a fazer o sistema girar para o outro lado, voltando, né, contrário ao θ positivo. Então esse torque aqui vai ser negativo. Aí então vai ser menos aqui. Menos. Opa. Então o módulo da força, que é K vezes o X que deslocou aqui, vezes o braço, que seria essa distância aqui, que é 2L sobre 3 nesse problema aqui. E aí como a força peso aqui, ela não está no ponto O, então eu deveria colocar a força peso aqui também atuando dentro do sistema. Quando o programa indicou que o equilíbrio estático dele é no meio, então eu só vou montar o diagrama de corpo livre dele na forma estática. Ele disse o seguinte, e a força peso está aqui, mg. Então o que aconteceria aqui? Bem, ele está simplesmente apoiado aqui, né, pivoteado aqui no ponto O, e ele tem uma força peso aplicado em L sobre 2 aqui no meio. Se eu soltar o sistema, esse pino aqui, lembrando que ele não tem atrito, então não gera momento aqui. Se eu soltar esse sistema aqui com a força peso, não está em cima do pivô, do pino aqui, então a tendência do sistema seria girar, cair aqui para baixo, que nem um pêndulo. Só que existe uma outra força que segurou ele aqui, que é K vezes um X estático aqui. Então, na posição de equilíbrio estático, o que aconteceu com o torque gerado pela força mg no ponto O? Ela pré-acionou a mola, então estou dizendo que se a posição de equilíbrio estático dele é na horizontal, quer dizer que essa mola aqui, na realidade o comprimento dela, ela livre dela era acima da horizontal. A hora que eu apoiei esse ponto em cima da mola, ele desceu de um K vezes um delta aqui, que eu chamei de X estático aqui. E aí na hora que ele desceu, essa força aqui, K vezes X estático, ele gera um torque equivalente a um mg aqui. Ou seja, no momento que eu vou montar a equação diferencial, eu preciso somar a força-peso. Duas possibilidades aqui, duas formas de eu pensar. Sim, eu vou colocar o torque gerado pela força-peso, mais ou menos aqui, o torque gerado por essa pré-carga aqui. Então, se eu colocar a força-peso, obrigatoriamente eu preciso colocar o pré-acionamento, a pré-carga da mola. Se eu disser que o torque gerado induzido por mg, ele cancelou o torque gerado pela pré-carga aqui da mola e vice-versa, né? Que na verdade o força-peso que foi o torque da força-peso que foi cancelado pela força elástica. Então, se um cancelou o outro, eu não preciso escrever diretamente na equação do movimento aqui. Então, no livro vocês vão ver alguns exemplos que os autores resolvem, que ele não vai colocar a força-peso, porque ele já está supondo que a força-peso já foi eliminada pelo termo aqui do equilíbrio estático, ou seja, que a mola foi pré-acionada e aquele pré-acionamento ele é suficiente para manter aquela posição de equilíbrio estático, eliminando a influência da força-peso. Então eu vou trabalhar nessa segunda possibilidade aqui. Então basicamente seria isso aqui, né? Essa relação aqui, e aí eu posso jogar para o outro lado, fica I0 I, aliás, vezes θ 2 pontos, mais Kx 2L sobre 3 igual a zero. Então isso aqui é a equação do movimento, que é a primeira coisa que a gente precisa escrever do sistema aqui.